Agora a gente segue falando da Procuradoria-Geral da República, que tem até a próxima segunda para apresentar uma manifestação sobre os esclarecimentos que foram prestados pela defesa de Bolsonaro em relação àquele descumprimento, acusação de descumprimento de medidas cautelares. O prazo foi fixado pelo ministro relator, ministro Alexandre de Moraes. E para comentar agora os desdobramentos desse indiciamento do ex-presidente, nós conversamos com a doutora Vera Chemin, advogada constitucionalista. Doutora Vera, bem-vinda à Band News TV, tudo bem? Bom dia, boa tarde, Thalita, boa tarde a todos os seus telespectadores. É um prazer estar aqui para conversar com você. Prazer é nosso. Doutora, do ponto de vista de processo, a defesa foi apresentada, agora a PGR, a Procuradoria-Geral da República, tem esse passo importante, né, daqui para frente. Queria que a senhora explicasse como é que deve seguir, sobre prazos, né, tempo para toda essa análise. Então, Thalita, nós temos aí, você está se referindo àquele relatório da Polícia Federal, né? Que teve a iniciativa de promover um novo indiciamento, no caso do Bolsonaro e o Eduardo, né? O filho. Exatamente. Então, o que nós temos a dizer com relação a esse indiciamento, nós temos que aguardar agora o parecer da PGR a respeito dos fundamentos apresentados pela Polícia Federal nesse relatório, e a partir daí, me parece que o prazo que o Alexandre de Moraes teria dado à PGR é o mesmo que ele deu para a defesa de Jair Bolsonaro explicar o suposto descumprimento das medidas cautelares. Então, nós temos aí novamente o prazo para que a PGR se manifeste, e a partir daí nós vamos ter que aguardar novamente a decisão de Alexandre de Moraes, se ele vai decretar, nesse caso agora, uma prisão preventiva, ou seja, ele já está em prisão domiciliar, mas seria um encarceramento, ou ele vai talvez passar por cima e deixar as coisas como estão. Nós temos que aguardar agora, Thalita. Doutora, justamente sobre essa prisão preventiva, ela poderia então ser feita a qualquer momento, né? Se fosse por decisão do ministro Alexandre de Moraes, mesmo que o julgamento já esteja muito próximo. A gente tem ali o dia 2 de setembro para o início desse julgamento do ex-presidente. Mas então essa prisão preventiva ela pode ser decretada a qualquer momento? Sim, do ponto de vista legal, ela pode ser decretada. O que a gente questiona aí são os fatos. Haveria um fato novo que pudesse dar um suporte para a decretação dessa prisão? Ou seja, na minha opinião, a leitura que eu fiz desse relatório da Polícia Federal, nós não temos um suporte fático capaz de remeter ao suposto cometimento daqueles crimes, né? Que seria a coação no curso do processo, obstrução à justiça, novamente a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, como eu disse, a partir do momento, ele pode, em tese, decretar, sim, a prisão preventiva. Mas eu acredito que, até por uma questão de praticidade, eu não vejo nenhuma lógica em decretar essa prisão, uma vez que o julgamento terá início no dia 2 de setembro e me parece que ele será rápido. Portanto, não há qualquer lógica em decretar essa prisão nesse momento, e até mais, Thalita, pelas circunstâncias atuais em que o próprio ministro Alexandre de Moraes está enfrentando, e a conjuntura, a grave instabilidade, não só jurídica, como política do Estado brasileiro. Então, tendo em vista todos esses fatores, eu não acredito que ele possa decretar essa prisão preventiva, pelo menos do ponto de vista político. Do ponto de vista jurídico, é possível, a despeito do fato de que eu não vi qualquer indício robusto que pudesse configurar aqueles crimes ali no relatório da Polícia Federal.
Agora, doutora, e aí, trabalhando com a hipótese de que essa prisão preventiva não seja decretada, né, que o ministro avalie e deixe seguir o curso do processo, já aguardando esse próximo dia 2 de setembro. Existe a possibilidade de, vou usar a palavra, aumentar o que já está colocado nas restrições impostas ao ex-presidente? Ele já está em prisão domiciliar, já usa tornozeleira eletrônica, mas seria possível, até o julgamento, colocar outras medidas mais restritivas ao ex-presidente? Eu acho difícil, não se tem nem espaço sequer para qualquer outra medida, né, que possa ser aplicada por Moraes, a menos que ele resolva proibir o ex-presidente de falar com qualquer pessoa, que por enquanto ele ainda pode se comunicar com determinadas pessoas, desde que seja autorizado pelo ministro. Não se pode descartar que ele venha a impor um completo isolamento do ex-presidente. E eu tenho a impressão, de novo, que do ponto de vista político, talvez a intenção seja essa, calar sobre múltiplos aspectos a comunicação do ex-presidente da República. Doutora, e o papel da PGR neste momento? A gente sabe que fica, né, que o ministro Alexandre de Moraes pode fazer essa definição aí, se decreta prisão preventiva ou qualquer outra medida, mas neste momento também, qual é o peso do papel da PGR nesse processo? Bom, se a gente for olhar para trás, o ministro Alexandre de Moraes ele tomou diversas decisões à revelia do parecer da PGR. Recentemente, ele tem, pelo menos do ponto de vista formal, encaminhado os autos de processos ou de investigações para a PGR, no sentido de que ela emita esse parecer. Então, se nós partirmos do pressuposto de que ele, nesse momento, aguarde o parecer da PGR, eu também não tenho dúvida de que a PGR deverá, de novo, do ponto de vista jurídico, recomendar a decretação de uma prisão preventiva. Mas, considerando as variáveis que estão aí envolvidas na conjuntura política brasileira, é possível também que nada deva ser feito, até por conta da proximidade do julgamento de Jair Bolsonaro. Agora, doutora, para a gente finalizar, eu fico pensando no peso ou nas repercussões, enfim, nas camadas que podem se seguir depois dessa situação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, até discussões do alcance do judiciário aos ex-presidentes, enfim. Queria que a senhora analisasse o que isso representa hoje, se isso pode mudar a relação entre o judiciário e esses gestores, qual é o peso também dessa decisão que a gente vive neste momento, né? Uma decisão inédita. Eu não lembro de nenhum precedente envolvendo aí esse embate tão forte, né, do judiciário, do Supremo Tribunal Federal, com um cenário político, que é esse vivido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Thalita, a situação não é, né, das melhores. Veja, nós temos aí a mais alta instância do Poder Judiciário, que há muito tempo vem se posicionando do ponto de vista político, tanto com relação ao conjunto dos ministros que compõem o tribunal, quanto individualmente. Então, nós temos aí, cotidianamente, entrevistas de ministros do STF se posicionando antecipadamente quanto aos seus futuros votos no âmbito desses processos. Essa é uma atitude extremamente grave, está promovendo uma descredibilidade muito séria com relação ao Supremo Tribunal Federal, uma insegurança jurídica jamais constatada na história do Brasil, e o pior, todas essas condutas, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, estão extrapolando o território brasileiro, quer dizer, elas estão sendo propagadas lá fora, a razão pela qual o próprio ministro acaba de ser objeto de sanção por meio da lei Magnitsky. Então, o que eu posso dizer a você? Que
há muito tempo que o Poder Judiciário, entenda-se o Supremo Tribunal Federal, vem exercendo um ativismo judicial voltado para favorecer determinados segmentos políticos, o que leva a deduzir que ele adotou, que o Supremo Tribunal Federal adotou uma postura política ideológica que provocou graves críticas por parte de líderes políticos, por parte da sociedade. Então, nós temos críticas duras, críticas ácidas, que a partir do momento que a Corte se tornou um tribunal político, eu acredito que, então, eu penso que ela deverá enfrentar essas críticas, né? Até porque na seara política não existe o que a gente pode chamar de o politicamente correto. Então, é uma guerra normal entre políticos, né? A política, ela insere todas essas variáveis, quer dizer, não há nenhum tipo de limite quando se trata da relação entre partidos políticos, entre representantes políticos, e, como eu falei, se o STF se colocou nessa posição, ele tem que enfrentar tudo isso e não pode sair por aí interpretando qualquer crítica que faz parte do direito à liberdade de expressão, que é uma cláusula pétrea, que não pode ser restringida. Então, não pode interpretar essa crítica como se fosse um crime, remetendo a crime. Como, por exemplo, vou falar ligeiramente, a acusação de que Eduardo Bolsonaro poderia ser enquadrado no curso de coação no curso do processo. Veja, o que ele tem feito são duras críticas que eles estão considerando como ameaças ao Supremo e ao Poder Legislativo. Mas se você considerar que o ministro Alexandre de Moraes acaba de se posicionar lá fora, em uma entrevista, afirmando que se os bancos obedecerem à lei americana, eles serão evidentemente punidos aqui dentro. Isso também não deixa de ser uma coação e não deixa de ser uma ameaça. Então, nós estamos numa situação muito difícil, Thalita, em que nós estamos perdendo de vista os limites legais e, o pior, os limites da Carta Magna, da Constituição. Perfeito. Doutora Vera, muito obrigada, viu, pela sua participação. Um excelente dia para a senhora. Eu que agradeço, muito obrigada e uma boa tarde para você, Thalita, e a todos os telespectadores da Band News. Obrigada.